Prezados alunos, sejam bem-vindos a mais esse bloco do nosso curso de segunda fase Direito Penal, Exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu sou o professor Tiago Pérez e estou continuando memoriais com você, só que agora memoriais do júri. Então olha lá, no rito especial escalonado do júri, quando você for fazer os memoriais, você tem que tomar cuidado, porque existem particularidades que o tornam diferente dos memoriais que nós vimos nos blocos anteriores. Qualquer rito, exceto do júri. Então venha comigo, vamos lá arrebentar tudo. Vamos lá arrebentar tudo. Ó. Começa lá. Em primeiro lugar, você vai arguir as preliminares. Você vai arguir as preliminares. A Luz, eu acho que está com algum problema comigo, mas vamos lá. Em primeiro lugar, você vai arguir as preliminares. Então vamos lá. Que preliminares, professor? Não vou fazer tudo de novo, pelo amor de Deus. As mesmas. 92, 93, questões prejudiciais. 95, as exceções. 564, nulidades. Né? 564, as nulidades. O 89 da 9.099, sursi processual. 157, provas ilícitas do CPP, né, turma? E por último, o 107, as causas extintivas da punibilidade. Agora, atenção, pedido principal dos memoriais do júri. Não é mais o 386, memoriais do júri. Pediu absolvição no 386, acabou, meu irmão. Acabou para você. Se você pedir absolvição nos memoriais do júri, fundamentando no 386, para você o jogo acabou. Game over. Veja, nos memoriais do júri, o pedido é 413, 414, 415 e 419 do Código de Processo Penal. Ou seja, na primeira fase do júri, lá nos memoriais, você vai pedir a pronúncia só se você for assistente de acusação. Caso contrário, você começa o jogo no 414, que é a impronúncia. Professor, quando é que eu vou pedir a impronúncia? Quando faltar indícios de autoria suficiente ou prova da materialidade delitiva. Aí você pede a impronúncia que faz coisa julgada formal, lembra? Se reaparecerem novas provas, o processo poderá ser reaberto. Ou você vai pedir ainda 415, que é a absolvição sumária. Professor, de novo a absolvição sumária? De novo a absolvição sumária. Só que agora com fundamento, olha aqui, ó, no artigo 415 do Código de Processo Penal. Que fala, acompanha comigo, vai absolver sumariamente como estiver provada a inexistência do fato, provado não ser o réu, o autor ou o partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, ou seja, excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade. Lembrando que não poderá, no caso de excludente de culpabilidade aqui, ser reconhecido a inimputabilidade, salvo se ela for a única tese de defesa. Então vamos lá, turma. Absolvição sumária, do 415 agora. Então veja, se você pedir memoriais do júri, absolvição sumária no 397, parabéns, você volta aqui. No rito especial do júri, primeira fase, a absolvição sumária é o 415 do Código de Processo Penal. Beleza, turma? 415 do Código de Processo Penal. 415 do Código de Processo Penal. Perfeito, galera? Foi. E para terminar, como tese meritória principal, você tem o artigo 419, que é o pedidozinho de desclassificação. Veja, quando
que você pede a desclassificação? Quando você perceber que o juiz tente para o julgamento do processo. Como, por exemplo, é um crime de lesão corporal seguida de morte. Lesão corporal seguida de morte vai a júri? Não, só vai a júri os crimes dolosos contra a vida e os conexos a ele. Veja, se você percebe que o promotor está falando que é homicídio, mas que o réu, na verdade, praticou lesão corporal seguida de morte, você vai pedir o quê para o juiz? A desclassificação, no 419, pedindo para ele remeter o processo para o juiz competente. Mas nos memoriais do rito especial do júri, tem pedido subsidiário, professor? Tem, mas agora é bem mais fácil. Por que bem mais fácil? Porque, olha, você vai tentar derrubar as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Tá vendo? Você vai tentar derrubar a agravante? Aqui não. Aqui, então, em primeiro lugar, você tenta derrubar o quê? Veja aí no seu material. As qualificadoras e as causas de aumento de pena. Ou buscar a desclassificação imprópria, que é aquela que ocorre de um delito menos grave dentro da própria competência do júri, devendo-se analisar a possibilidade aqui do sursi processual, ou seja, da lei do artigo 89 da lei 9.099 de 95. Depois você vai tentar reconhecer as causas especiais de diminuição de pena e requerer ainda a possibilidade de recurso em liberdade, pois as demais teses serão sustentadas em plenários, na segunda fase do procedimento do júri. Então veja só, olha para mim bem aqui, memorial do júri, eu vou abrir a lousa branca, vai, eu não me aguento. Como eu quero o seu bem, prezado aluno, e se você não estiver entendendo, fala comigo, me manda um e-mail, fala no Facebook, fala no Twitter, fala onde você quiser. Manda um recado ou qualquer coisa que o pessoal do Atual me acha. Eu entro em contato com você se for necessário pessoalmente, para a gente poder conversar e eu poder sanar todas as suas dúvidas, porque aqui comigo eu não abandono você e você vai passar. Está aqui, ó, garanto para você que você vai passar. Então vamos lá, ó, presta atenção aqui, vou te mostrar. Vou te ensinar, ó. De novo, memoriais do júri. Vamos desenvolver o direito da peça. Vamos desenvolver o direito da peça. Então vamos lá para o direito da peça. Vamos lá para o direito da peça. Eu começo com as preliminares. Professor, quais são as preliminares? As mesmas dos memoriais comuns. Quais sejam? Artigos 92 e 93 do CPP, chamado de questões prejudiciais. Artigo 95 do CPP, chamado de exceções processuais. Artigo 564 do CPP, chamado do que, turma? De nulidades. Próximo, artigo 157 do CPP, as provas ilícitas. Eu pulei aqui, vamos fazer nessa parte da loja. Artigo 89 da lei 9.099 de 95, a suspensão condicional do processo. E para terminar, o artigo 107 do Código Penal, que são as causas extintivas de punibilidade. Tá, professor, e o mérito? O mérito do rito especial do júri são aqueles 4 artigos. 413, que é a pronúncia, só se você tiver como assistente de acusação. Tá? 414, que é a impronúncia. 415, que é a absolvição sumária, que é o mais importante aqui, porque gera coisa julgada material. E o 419, que fala para a gente da desclassificação, ou seja, você percebe que, na verdade, o juiz é o quê, turma? Incompetente. Beleza? Agora vamos para os pedidos subsidiários. Ó, caiu o memorial do júri. Graças a Deus. Por quê, professor? Eu estou achando mais difícil? Não. Memorial do júri é mais fácil. Porque o que deixa os memoriais dos outros ritos mais difícil
é a quantidade das teses subsidiárias. No júri, meu querido aluno, é bem fácil. Por quê? Ó? Em primeiro lugar, eu vou tentar o quê? Derrubar as qualificadoras ou as causas de aumento de pena. Em segundo lugar, eu vou tentar desclassificar para crime menos grave, mas a desclassificação aqui é imprópria, ou seja, para crime de própria competência do júri, ou seja, de homicídio para infanticídio, por exemplo, que seja menos grave. E causas de diminuição de pena. Lembrando que aqui, analisar-se com a modificação do delito, poderá haver a oferta de sursi processual, lá do artigo 89 da Lei 9.099, só que agora como tese subsidiária. Tá bom, turma? Deu para entender até aqui? Agora, professor, eu vou discutir regime? Não, porque o réu não está sendo condenado. Eu vou falar para substituir pena? Não, porque o juiz não está aplicando pena. Eu vou falar para suspender a pena? Não, porque não tem pena. Então, depois disso, eu vou tentar o quê? Dar o direito do réu recorrer em liberdade. Eventual o quê? Pronúncia dele. Veja, turma, por quê? Porque a indenização também, o réu não está sendo condenado por juiz fixar. Então, a única coisa que a gente se preocupa como tese subsidiária é derrubar as qualificadoras e as causas de aumento de pena. Ou desclassificação imprópria. O que é desclassificação imprópria, turma? É desclassificar para crimes da própria competência do procedimento do júri. Ou conseguir reconhecer em favor do réu causas de diminuição. Lembrando aqui que se ocorrer a desclassificação imprópria ou a causa de diminuição, lembra, turma, de verificar se cabe o sursi. E por último, recurso em liberdade. Tá bom, turma? Agora vamos lá. Fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica dos memoriais. Se for no rito ordinário, sumário, crimes contra a honra, crime praticado por funcionário público, ou seja, qualquer rito, exceto o júri, GCRIM e drogas, 403, parágrafo 3º. Oh, meu Deus. 403, parágrafo 3º. A lousa está de marcação comigo, alunos. 403, parágrafo 3º. Agora, se for rito ordinário e a prova falar que houve conversão em diligência, a fundamentação é 404, parágrafo único, combinado com 403, parágrafo 3º. No júri, é 411, parágrafo 4º, combinado com 403, parágrafo 3º do CPP. Professor, como é que eu vou lembrar de tudo isso? Não precisa lembrar. Você está com o código na mão e essas cores estão pintadas o quê? De azul, fundamentação jurídica de azul. Só você pegar. No GCRIM, artigo 81, combinado com 403, parágrafo 3º. Se você não percebeu, sempre o 403, parágrafo 3º está o quê? Junto com a gente. Tá? Na lei de drogas, artigo 57 da lei 11.343 de 2006, combinado com o artigo 403, parágrafo 3º. Certo? E para terminar o pedido. Bom, você vai fazer no pedido, todas as teses que você desenvolveu, tanto as teses preliminares, como as teses principais, como as teses subsidiárias. A minha dica aqui, prezados alunos, é você sempre dividir o pedido em letra A, B, C, D. Porque você coloca assim, ó, diante do exposto, requer a Vossa Excelência que, 2 pontos, letra A. Vamos imaginar, na ordem do que você pediu na peça. Preliminarmente, seja desentranhada a interceptação telefônica, tendo em vista que se trata de prova ilícita, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal. Letra B, que no mérito seja o réu absolvido por fato não constituir crime, nos termos do artigo 386, inciso 3, do Código de Processo Penal. Letra C, caso assim não entenda a Vossa Excelência, que subsidiariamente seja, aí você vai desenvolvendo a tese subsidiária ou as teses subsidiárias que tiverem. Então, divide em letra. Tá, mas professor, pode ser que tenha mais de uma preliminar, então vai ter a preliminar A e a preliminar B. E aí o mérito fica a letra C. Não precisa ser no mesmo, não, divida bem.
Aprende uma coisa, a prova está cada vez mais detalhista. Quanto mais claro e objetivo você for, é melhor. Então não tenha preguiça, tá? Não tenha preguiça. O que é importante é você lembrar que tudo que eu pedi na peça tem que estar de novo no pedido. Então, se eu aleguei preliminar na peça, eu tenho que pedir, no 3 do pedido, o reconhecimento da preliminar. Se eu tive pedido subsidiário na peça, eu tenho que reconhecer lá no 3, no pedido, o pedido do reconhecimento da tese subsidiária. Perfeito, turma? E aí, ó, continuando, né, que o pedido mais importante é a improcedência da ação. Nos memoriais, eu vou pedir que a ação seja julgada improcedente, com fulcro no artigo 386 do CPP. Agora, no júri, né, eu vou fazer aqueles pedidos do 414 em pronúncia, 415 em absolvição sumária, e 419 o que há? Desclassificação, turma. A desclassificação. E aí a gente chega no exercício de hoje. Turma, que é um exercício enorme, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Vamos tentar começar e terminar esse exercício já. Então acompanha comigo aí, ó. José de Tal, brasileiro, José de Tal, brasileiro, divorciado, primário e portador de bons antecedentes. Ajudante de pedreiro, nascido em Juazeiro, Bahia, em 7 de setembro de 1938. Residente domiciliado em Planaltina, Distrito Federal, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas previstas no artigo 244, caput, combinado com o 61, inciso 2, a linha E, ambos do Código Penal. Vamos lá, então, continuando. Continuando, turma. Continuando. Vamos lá. Na exordial acusatória, a conduta delitiva atribuída ao acusado foi narrada nos seguintes termos. 2 pontos. Desde janeiro de 2005 até pelo menos 4 de abril de 2008, em Planaltina, Distrito Federal, o denunciado José de Tal, livre e conscientemente deixou em diversas ocasiões e por períodos prolongados, sem justa causa, de prover a subsistência de seu filho Jorge de Tal, menor de 18 anos, não lhe proporcionando os recursos necessários para a sua subsistência e faltando ao pagamento de pensão alimentícia fixada nos autos número 1 de 2005, Quinta Vara de Família de Planaltina, Distrito Federal, ação de alimentos, e executada nos autos do processo 2 de 2006 do mesmo juízo. Arrola como testemunha Maria de Tal, genitora e representante legal da vítima. A denúncia foi recebida em 3 de novembro de 2008, tendo o réu sido citado e apresentado no prazo legal de próprio punho, visto que não tinha condições de contratar advogado, sem prejuízo de seu sustento próprio e do de sua família. Resposta à acusação, arrolando as testemunhas Margarida e Clodoaldo. A audiência de instrução e julgamento foi designada e José compareceu desacompanhado de advogado. Na oportunidade, o juiz não nomeou defensor ao réu, aduzindo que o Ministério Público estaria presente e que isso seria suficiente. No curso da instrução criminal, presidida pelo juiz de direito da 9ª Vara Criminal de Planaltina, Distrito Federal, Maria de Tal confirmou que José atrasava o pagamento da pensão alimentícia, mas que sempre efetuava o depósito parcelado dos valores devidos. Disse que estava aborrecida porque José constituíra nova família e, atualmente, morava com outra mulher, desempregada, e seus outros filhos menores de idade. As testemunhas Margarida e Clodoaldo, conhecidas de José há mais de 30 anos,
afirmaram que ele é ajudante de pedreiro e ganha um salário mínimo por mês. Quantia que é utilizada para manter seus outros filhos menores e sua mulher desempregada. E para pagar pensão alimentícia a Jorge, filho que teve com Maria de tal. Disseram ainda que todas as vezes que conversam com José, ele sempre diz que está tentando encontrar mais um emprego, pois não consegue sustentar a si próprio nem a seus filhos, bem como que está atrasando os pagamentos da pensão alimentícia, o que o preocupa muito, visto que deseja contribuir com a subsistência também desse filho, mas não consegue. Informaram que José sofre de problemas cardíacos e gasta boa parte de seu salário na compra de remédios indispensáveis à sua sobrevivência. Após a oitiva das testemunhas, José disse que gostaria de ser ouvido para contar sua versão dos fatos, mas o juiz recusou-se a interrogá-lo, sob o argumento de que as provas produzidas eram suficientes ao julgamento da causa. Na fase processual do 402 do CPP, as partes nada requereram, que aqui fala se vão querer diligências complementares. Em manifestação escrita, o Ministério Público pugnou, turma, pela condenação do réu, nos exatos termos da denúncia, tendo o réu então constituído advogado, o qual foi intimado em 15 de junho de 2009, segunda-feira, para apresentação da peça processual. Considerando a situação hipotética, redija na qualidade de advogado constituído por José a peça pertinente, privativa de advogado adequada à defesa do seu cliente. Em seu texto, não crie fatos novos, inclua a fundamentação que embase seus pedidos e explore as teses jurídicas cabíveis, endereçando o documento à autoridade competente e datando-a, atenção, ó, datando-a no último dia do prazo. Tá bom, turma? Então vamos lá agora para o nosso espelho. Você vê que essa peça ela é cabulosa. Nós vamos demorar pelo menos aí uns 15 minutos para fazer ela, mas tenham paciência, que ela vai ficar top no final. Você quer ver? Então vamos lá. Vamos para a montagem do nosso esqueleto. Vamos para a montagem do nosso esqueleto. Então vamos lá, ó. Montagem do nosso esqueleto. Quem é o nosso cliente? É o José de Tal. Qual é o crime que o José de Tal está sendo processado, turma? O nosso querido José de Tal está sendo processado pelo crime do artigo 244 do Código Penal. Qual seja, turma? Eu vou abrir para você aqui e já vou te falar a pena dele. É o crime, né, turma, de você abandonar, né, incapaz, turma. Que tipo de abandono? Abandono material, turma. Então eu vou ler para você que o artigo 244 não é um artigo muito conhecido, mas eu já vou ler para você aqui a disposição legal e te falar, inclusive, a pena dele. Então o artigo 244, ele tem a seguinte redação, vamos lá? Ele tem a seguinte redação, olha lá. Ó. Abandono material. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos, ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Certo, turma? Mas olha que interessante, deixar sem justa causa. E aí a pena, turma, qual é? É detenção de 1 a 4 anos. Então o artigo é o 244, abandono material do Código Penal, pena, detenção de 1 a 4 anos. Professor, qual é o procedimento? Veja, é procedimento especial? Não, turma, não é procedimento especial. Tá? Se não é procedimento do júri, não é procedimento do GCRIM, não é crime contra a honra, não é drogas, não é funcionário público, é rito comum. E se a pena máxima é igual a 4, o procedimento é comum o quê, turma? Procedimento comum o quê? Ordinário. Procedimento comum ordinário, turma. Procedimento comum ordinário. Vamos lá. Vamos lá, turma. Vamos lá. Agora, acompanha comigo aqui. Acompanha comigo aqui, ó.
Ação penal, ela é o quê? Pública, incondicionada. Ela é pública, incondicionada. Qual é a competência? A competência, turma, a competência é da justiça estadual. Porque você abre o artigo 109, se não é da Justiça Federal, é da Justiça Estadual. Qual é a fase processual que nós estamos? Nós estamos em qual fase processual? Estamos na fase processual de instrução, porque ainda não tem sentença. E qual é o momento processual? Após audiência, antes da sentença. Se é após da audiência e não tem sentença, qual é a peça? Memoriais. Memoriais fundamentado em qual artigo? 403, parágrafo 3º do CPP. Porque é o que, turma? Porque é exatamente um memoriais do rito ordinário. Para quem que eu vou endereçar? Se você não percebeu, o endereçamento aqui não é genérico. A prova deixou claro que ele está sendo processado na 9ª Vara Criminal da Comarca de Planaltina, Distrito Federal. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Planaltina, barra DF. Da Comarca de Planaltina, barra Distrito Federal. Perfeito, turma? Então, é essa a nosso juiz competente, a nossa vara. Agora vamos para as teses, turma. Quantas teses eu tenho aqui? Um monte. Você quer ver um monte? Vamos lá então, vamos lá. Eu vou fazer as teses na lousa branca, para ficar fácil para você, ó. Lembra comigo, em primeiro lugar, quando eu for fazer as teses, eu começo procurando as preliminares. Então você tem que decorar, ó. Vai no vermelho. Em primeiro a gente vai nos artigos 92 e 93 do CPP. Nós temos questões prejudiciais? Nesse caso, não. Nós não temos prejudiciais. E depois, nós temos o quê, turma? Que olhar o artigo 95 do CPP, que são as exceções processuais. Suspeição, legitimidade de parte, incompetência, litispendência, coisa julgada. Você tem? Não. Vamos para a terceira preliminar. Você tem que procurar, turma, as nulidades do artigo 564 do Código de Processo Penal. Existe alguma nulidade do 564? Existe, turma. E existe duas nulidades. Nós temos 564, inciso 3, a linha C, e nós temos 564, inciso 3, a linha E. Professor, não entendi, me ajuda? Com muito prazer, turma. Com muito prazer. Se você não percebeu, o nosso cliente foi citado para apresentar resposta à acusação. Ele não tinha dinheiro para contratar um advogado. E aí ele apresentou a defesa escrita a próprio punho. No processo penal. A falta de defesa técnica gera nulidade absoluta do processo. Artigo 564, inciso 3, a linha C, juntamente com a súmula que você deve conhecer agora, ó, 523 do STF. O STF fala no processo penal, a falta de defesa técnica gera nulidade absoluta. Então, a primeira tese preliminar que eu tenho, turma, primeira tese preliminar que eu tenho, qual é? A nulidade do processo. Desde a resposta à acusação. Então, da citação para frente, nulidade absoluta do processo. Tem que refazer todos os atos. Segunda nulidade, turma. Ele estava em audiência, sem advogado. E aí o juiz decidiu não interrogar ele. Por quê? Porque entendeu que veja, o juiz entendeu que além de não ter problema nenhum ele estar sem advogado na audiência, não precisava interrogar. Só que o interrogatório é um direito do réu. Então, processo que o réu não é interrogado, nulidade, 564, inciso 3, a linha E de elefante, turma. Próxima preliminar, você vai olhar se cabe o 89 da Lei 9.099. Porque se couber o 89 da Lei 9.099 de 95, que é o sursi processual, você tem que pedir também a nulidade do processo, né?
para que seja ofertada o sursi processual. Qual era o requisito mesmo? Pena mínima 1 ano? Qual é a pena mínima desse crime que você botou no seu esqueleto? Então você achou a segunda tese preliminar, né? Na verdade, a terceira, né? Porque do 564 você tem 2. Tese preliminar, que é o oferecimento de sursi processual. Tá? Depois você teria que verificar, turma, se você tinha o quê? Prova ilícita. Tinha prova ilícita, um 5.7? Não tinha prova ilícita. E depois causa extintiva da punibilidade. Também. Tem ou não tem causa extintiva da punibilidade? Tem ou não tem causa extintiva da punibilidade? Também não tem causa extintiva da punibilidade. Agora vamos para o mérito. Se é memoriais rito ordinário, eu tenho que procurar algum fundamento lá do 386. Qual é a tese meritória principal, turma? Qual é a tese meritória principal? O fato praticado por ele não constitui crime. Então é 386, inciso 3. Por quê, professor? Porque o tipo penal fala deixar de sustentar sem justa causa. Turma, ele tem problema cardíaco, ganha um salário mínimo, tem outros filhos, está procurando outro emprego, se preocupa com o filho e quando pode, paga. Então significa que não tem crime. O problema dele é lá na vara da família só. O direito penal é a última ratio. Para ter o crime de abandono material é necessário que fique demonstrado que está deixando de pagar sem justa causa. E aqui o problema te deu muitos dados que ele tem o quê? Justa causa. Ele está deixando de pagar? Sim, isso é indubitável, nem ele nega. Só que ele está deixando de pagar porque ele não tem condições. Então ele possui uma justa causa, turma, para deixar de pagar. Agora, e como tese subsidiária, turma? Como tese subsidiária. Então agora no mérito, só que as teses o quê? Subsidiárias. O que você tem como tese subsidiária? Vamos imaginar. Tem alguma qualificadora para você quebrar? Não. Tem alguma agravante para você quebrar? Tem. O promotor denunciou com a agravante que ele está praticando um crime contra o próprio filho. Mas isso é elementar do crime. Se eu estivesse deixando de pagar para outra pessoa, não teria o crime de abandono material. Então, nesse caso, o réu estaria sendo punido 2 vezes pelo mesmo motivo. Isso é o quê? Bis in idem. Então, a primeira tese subsidiária é derrubar o quê? A agravante. Certo? Tem causa de aumento de pena para derrubar? Não. Certo? Tem alguma atenuante para reconhecer? Tem alguma atenuante para reconhecer? Tem, turma. Tem. Qual atenuante que tem? Na data da sentença, ele é maior de 70 anos. E depois, professor, ainda como tese subsidiária, olha que peça enorme, turma. Olha que peça enorme. Olha que peça enorme. Como tese subsidiária ainda, eu vou pedir o quê? Que se o juiz condenar, que fixe qual regime inicial? Aberto. E como o crime não tem violência ou grave ameaça e o nosso cliente preenche os requisitos, que nos termos do artigo 44, substitua a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Que seja ainda permitido ele recorrer em liberdade e, por último, indenização no mínimo legal. Nossa, professor, mas agora eu tenho que colocar isso no papel. Eu sei. E para a gente colocar isso no papel, guarda isso. A gente vai colocar isso no papel junto, no próximo bloco, porque o nosso tempo já está mais do que estourado. Mas fica tranquilo, que no próximo bloco eu dou uma pincelada geral. A gente constrói de novo o mesmo raciocínio para você ter certeza que vai dar certo. Então fica com Deus e a gente se vê no próximo bloco. Até mais.